Shalom Havirim, Shalom Tzadikim, é um prazer estar aqui mais uma vez na Beit do Altíssimo. Sejam bem-vindas e sejam bem-vindos a mais uma porção semanal da Sefer Torah. Eu sou o Parosh Cláudio Ben Levi, da sinagoga Beit Levi, a primeira sinagoga hebreia da cidade de Macaé, norte e noroeste fluminense do estado do Rio de Janeiro. Yahweh dos exércitos, seja bem-vindo a esta consciência. Só tu podes ser o nosso Criador de todas as coisas. Agradeço a Kadosh Baruch Hu por mais essa sessão solene que inicia-se agora. 45ª porção semanal da Sefer Torah. Parashá Shoftim, uma porção do Altíssimo que encontra-se no livro de Devarim, Sefer Devarim 16, 18, até o Perek 21, Passuk 9. Nós vamos estar tratando dessa porção essa noite, que o Todo-Poderoso nos conceda essa oportunidade de ascender a árvore da vida na nossa existência, em todos os nossos afazeres. E também a dádiva da Torá que está diante de todos nós. Agradecemos Yahweh dos exércitos pela sua Kadosh e honrosa presença. Agradeço também a Kadosh Baruch Hu, o Rua do Eterno, que já está aqui também desde a eternidade. Assim como também agradeço a presença de Yahoshua, profeta Tanaíta da tribo de Yehudá, que emanou a Torá e vem trazendo essa maravilhosa bênção do Eterno às nações, a todos os povos. Quero dizer que nós não colocamos nenhum outro tipo de deuses na nossa consciência, nem no nosso ministério. Aqui a nossa doutrina é voltada aos 10 mandamentos, 613 instruções do Altíssimo. Baruch Hashem, Baruch Rabá, Sinagoga Beit Levi, Rua 10, 293, bairro Ajuda de Baixo, cidade de Macaé. Estamos no mês de Sebat, 11º mês, e é bom lembrarmos que a nossa festa, o 1º de Abib, será na segunda quinzena do mês gregoriano de março, tá bom? As nações têm o calendário do Papa Gregório, né? Hoje no Papa Gregório são 3 de janeiro, nós o respeitamos, claro, é um direito de todos ler a sua interpretação da interface do seu Criador, mas aqui nós entendemos que estamos no 11º mês, o mês de Sebat, e que daqui a algumas semanas, no mês de março, vamos ter o 1º de Abib. É uma festa de um ano novo que o Eterno nos concede. E a nossa Pessá será 14 dias após. Fique claro sobre isso. Nós vamos estar trazendo uma porção magnífica sobre a questão da nossa formalização, bendito sejas, com o Altíssimo em Devarim 16. Vamos tratar disso, tá? Que o Eterno nos conceda essa maravilhosa bondade dele, que é através da Sefer Torah. Bendito é o Todo-Poderoso. Nosso WhatsApp é DDD 11 998 28 9857 para esclarecimentos dos serviços divinos aqui, as sessões solenes, o shiur, o estudo da Torá aqui na congregação, e a forma exata da conversão ao Criador. Aqui a gente trata com o maior carinho cada alma que deseja fazer conversão ao Criador, tá bom? É bom entendermos que o Eterno está causando sinais
fortíssimos na atmosfera terrestre sobre os eventos que ocorrerão sob o transbordamento da taça da Babilônia. Baruch Hashem, Baruch Rabá. A gente vai fazer a leitura da Sefer Torá em Deuteronômio 16, Passuque 18 em diante. Essa primeira parcial, o Eterno vai nos causar uma vida aqui, né? Ela inicia sendo o Passuque da vida, que é o Rai, Passuque 18. E é muito importante entendermos que a nossa formação, a nossa criação de todas as coisas, nós devemos colocar um shoftim, um juiz, na porta de nossas almas, na porta de nossas criações. A gente vai tratar disso para nós elucidarmos esse pão gostoso e se alimentar e nutrir com a Torá, que diz: juízes e oficiais porás em todas as tuas cidades, que Yahweh, teu Criador, te der entre as tuas tribos, para que julguem o povo com juízo de justiça. Então, essa é a primeira parcial da porção que nos causa um reflexo de que como nós devemos se comportar diante das criações, do dar e também do receber, né? Então, esse conceito, o Eterno traz que a porta de nossas almas é o olhar, a boca, os ouvidos, o nariz, os sentidos da pele. Então, os portais de nossa alma, que são esses que eu mencionei, nós temos que colocar juízes. Então, na alimentação, na água, onde você for falar também, tratar, né? Os ouvidos também, o sentido. Então, todo esse mecanismo é um shoftim, são juízes que a gente aplica para nós darmos ou receber instruções, tá? Não existe uma outra forma de a gente estar imbuído numa sociedade sem os juízes. E o juízo, ele é tratado conforme reza a Sefer Torá. A Torá oral, a Torá escrita também, é muito importante. Não torcerás o juízo, não farás acepção de pessoas, nem tomarás suborno, porquanto o suborno cega os olhos dos sábios e perverte as palavras dos justos. Então é importante não torcer a veracidade do juiz, do juízo que é formalizado em cada sentido da vida, em cada criação, em receber, em dar. E também não podemos causar acepção, né? De pessoas. Todas as pessoas têm um propósito aqui na Terra, um propósito divino. E a gente não pode descartar a formalização das pessoas. Tá? Todas as pessoas, mulheres, anciãos, jovens, têm uma importância peculiar quando é dirigível a nós. Tá? Então, é muito importante a gente ler a manifestação divina nas pessoas e não fazer acepções e achar que pelo seu ego as possibilidades. Muito bem, porque o suborno cega, né? Cega o entendimento e a sabedoria, né? E perverte também as palavras
das pessoas que estão no caráter de juízo, tá? Então pode-se causar danos também pelo lado externo, né? Em outras pessoas que estão até em juízo. Olha só que coisa, né? Então é muito cuidado com a alma animal, com o ego, né? O ego da pessoa é umas situações que tem atribuído grandes males na sociedade hoje, atual. Passuque 20, do lavar das mãos, a justiça, somente a justiça, seguirás, para que vivas e possuas em herança a terra que te dará Yahweh, teu Criador. Então, somente através da Sefer Torá, oral, a Torá escrita, nós devemos seguir. Nós não podemos, a nossa congregação aqui, seguir orientações das nações ou de algo que não está competente à Torá, não só a oral como a escrita. Então, somente através da base Torá nós vamos encontrar o nosso Vav, a nossa criação dará continuidade, né? Ou seja, a gente vai estar vivendo. E assim a gente vai encontrar a nossa meta, que é a terra, que o Yahweh Todo-Poderoso nos concede. Bendito seja. Não plantarás nenhuma árvore junto ao altar do Criador, que fizeres para ti. Então, criações peculiares, pessoais, não pode ser aplicável ao altar do Altíssimo. Ou seja, trazer uma quelainha, uma mistura, trazer uma lei fora da Torá, formalizar vestes que não tem nada a ver com a Sefer Torá para aplicação do mesmo, para aplicação da nossa subsistência, né? Então, essa árvore, ela pode ser uma árvore negativa, sefirótica, né? Então, a árvore da vida do Altíssimo tem 10 emanações. São 10 palavras que Yahweh, bendito seja, formou o mundo. Não levantarás imagem a qual Yahweh, teu Criador, odeia. A gente falou isso em outras parashotes anteriores, né? Então, nós não podemos fazer um levante, né? Exaltar uma imagem energética ou física sobre qualquer coisa que nós galgamos, né? Eu tenho visto isso na sociedade já há muito tempo, pessoas que atribuem um mal sem saber a grandeza da realidade. Então, levanta-se uma imagem sem ter a ciência exata. E o Eterno, a grandeza do Eterno, não suporta essa inclinação da alma animal, né? E da alma espiritual. Passuque 23, ou melhor, Pérec 17. Não sacrificarás a Yahweh, teu Criador, boi ou gado miúdo, em que haja defeito ou alguma coisa má, pois a abominação é ao Yahweh, teu Eloqueno. Então, o sacrifício de boi ou gado miúdo com defeito para a formalização de serviços seculares, de serviço sacerdotal, Yahweh ler como uma abominação, né? Então, todo serviço que a gente faz secular ou de sacerdotal, ele tem que ser extremamente, ainda que seja de pequena formalização, mas sem defeito algum, né? Ou seja, não pode ser feito de qualquer maneira. O Eterno proíbe essa manifestação de caráter, de midot, dessa pessoa que oferece. Passuque 2, quando no meio de ti, em alguma das tuas portas, que te dá Yahweh teu Criador, se achar algum homem ou mulher que fizer mal aos olhos do Eterno, transgredindo a sua aliança, que se for e servir a outros deuses e se encurvar a eles, ou ao sol ou à lua, ou a todo o exército do céu, o que eu não te sabe, né? Não ordenei,
e te for denunciado, ou ouvires, então bem o inquirirás, e sendo verdade, é certo que se fez tal abominação diante do povo eleito. Então tirarás o homem ou a mulher que fez esse malefício às tuas portas, e apedrejarás o tal homem ou mulher até que morra. Então, essa pessoa, ela vai receber uma instrução massiva da Torá, para que a alma animal dessa pessoa, a alma espiritual, venha trazer um renovo, né? Venha ser morta. A alma espiritual e animal não pode condizer com deuses que não sejam o próprio Criador. Então, quando uma pessoa lhe convidar para ir a cultos, a seitas, a servir criação humana, interpretações e filosofias da sociedade hoje atual, essa pessoa deve receber tissur, pedras, ou seja, uma forma massiva de aplicar a Torá nela, até que a alma espiritual e física pereça nessa condicional, tá bom? Ou seja, que não venha fazer mais esse tipo de formalização entre você e ele. Em outras palavras, ou ele obedece à instrução do Altíssimo, você não chega para lá e corta o link com essa pessoa. Muito bem. Passuque 6. Por boca de 2 testemunhas ou 3 testemunhas será morto que houver de morrer. Por boca de uma só testemunha não morrerá. Então, se apenas foi um caráter de forma unilateral, essa pessoa não vai receber a sentença de carete, ser cortado da amizade ou do seu laço de seio familiar. Mas se houver mais de 3 pessoas, entre 3 ou mais, causando essa forma de inquirir o pecado, então essa pessoa será removida da sua pré-existência, do seu midote, da sua forma de viver. O Eterno pede para que nós cortemos o link afetivo, emocional e espiritual com essa alma desequilibrada e desobediente. Muito bem. As mãos das testemunhas serão primeiro contra ele, para matá-la, depois as mãos de todo o povo, assim tirarás o mal do meio de ti. Então, as testemunhas serão primeiro, né, para formalizar que não há condições dessa pessoa estar no seu convívio, e as mãos de todo o povo vai considerar isso, para que essa alma não esteja mais no seu convívio. Passuque 8. Quando alguma coisa te for difícil demais em juízo, entre sangue e sangue, entre demanda e demanda, entre ferida e ferida, em questões de litígios nas tuas portas, então te levantarás e subirás ao lugar que escolhei Yahweh, o teu Criador. Virás aos sacerdotes leviins e aos chofetins que houver naqueles dias, inquirirás, e te anunciarão a palavra que for do juízo. E farás conforme ao mandado da palavra que te anunciar. No lugar que escolhi Yahweh, terá cuidado de fazer conforme a tudo que te ensinarem. Passuque 11. Conforme ao mandado da Torá que te ensinarem, e conforme ao juízo que te disserem, farás. Da palavra que te anunciarem, e te não desviarás, nem para a direita e nem para a esquerda. O homem, pois, que se houver soberbamente, não dando ouvido ao sacerdote que está ali para servir a Yahweh, teu Criador, nem ao juiz, esse homem morrerá, e tirarás o mal do povo eleito, para que todo o povo ouça e tema, e nunca mais se ensoberbeça. Então, a forma de ensoberbecer a realidade do Altíssimo é um pecado que é formalizado a palavra carete, ou seja, esse ser deve ser cortado do seio
familiar, do seio emocional, afetivo, energético, de negócios, pois não há como construir mundos. A árvore sefirótica dessa pessoa é o oposto da proposta da Torá do Altíssimo, em outras palavras, né? Então, pela questão da má interpretação dessa pessoa, não há como você formar mundos com essa pessoa, porque você guarda o sábado, essa pessoa não guarda. Você guarda as festas, ela não guarda a festa, essa pessoa não guarda a festa do Criador. Qualquer movimento do Altíssimo, essa pessoa contradiz. Então, essa pessoa, ela não tem condições de formalizar a árvore da vida das 10 emanações do Altíssimo contigo. Então, por isso, nesses 13 passuques aqui, é compreendido que representa cada passuque um mês do ano. Então, é compreendido no Perek 17 que não há como, em um ano, a pessoa não melhorar, não há como você manter a relação socioafetiva de negócio com esse ser. Baruch Hashem, Baruch Rabá, bendito é o nome do Todo-Poderoso, a Yahushua. Passuque 14, que diz: quando entrares na terra que te dá Yahweh teu Criador, e a possuíres e nela habitareis, e disseres: porei sobre mim um rei, um Meler, assim como tem todas as nações que estão ao redor de mim. Passuque 15: porás certamente sobre ti como rei aquele que escolhi Yahweh teu Criador. Dentre teus irmãos porás rei sobre ti. Não poderás pôr homem estranho sobre ti, que não seja de teus irmãos. Porém, ele não multiplicará para si cavalos, nem fará voltar o povo ao Egito para multiplicar cavalos, pois Yahweh vos tem dito: nunca mais voltareis por esse caminho. Então, o Eterno, ele trata-se que o Meler, a majestade nossa, é compilada através de nossa pré-existência. Somos nós que somos reis do nosso reinado, do nosso magistério, da nossa formalização de vida. E não poderá ser um estranho, algo que não é da nossa irmandade, que não há coligação com a nossa etnia espiritual e física, né? Como nosso irmão Jacob, em Dalet trouxe essa proposta do adultério espiritual, né? Então, o reinado nosso, ele é baseado na nossa etnia, tá? Da alma animal e espiritual. O reinado nosso, ele não pode atribuir valores permutáveis de velocidades como cavalos, né? Representando um Tave aqui. Pessoas que têm uma grandeza, que têm muita força, muito poder, né? Aqui representa a alma animal do cavalo. O Eterno trouxe esse exemplo aqui, mas ele quis dizer a pessoa que tem o aspecto do Tave, a última letra do hebraico, que é o valor numérico 400, ou seja, aquela pessoa que tem muito ego, né? Muito inflamado de poder e força, e muitos recursos financeiros, muito dinheiro, muitas coisas que fazem ele correr, que ele seja agitado. E também que tem um link de techuvá para o pecado, para voltar para o Egito, para atribuir recursos e meios ao magistério do Egito, né? Que é um processo transitório extremamente ineficaz para o sacerdócio do povo do Altíssimo, né? Então ele pede para que a gente não tenha esse tipo de rei que multiplica cavalos, né? E o Eterno pede para não fazer techuvá mais ao Egito, né? Então essa noite, esse dia, essa manhã, essa madrugada, você vai estar assistindo esse videotape, não volte para
a consequência do pecado. É isso que o Eterno está trazendo. Não volte a fazer o que você fazia de errado. Não volte para buscar alimento onde uma pessoa te destruiu ou se desfavoreceu. Não volte a cultivar inflamações que trouxe irresiliência e maltratou o seu desígnio, o seu bem-estar. Então o Eterno não quer que nós voltemos a praticar aquilo do mal que a gente praticava, porque o mal é a ignorância, né? O mal é uma barreira energética que a pessoa formaliza na sua mente, no seu entendimento, por não conhecer a verdade. Então o Egito, esse caminho de não voltar mais lá no Egito, e dar um lo, um não, por quê? Porque todo lo não, né? Todo nosso não é um sim para nós mesmos. Então, quando você coloca-se um não na sua consciência e diz por mais que a pessoa, você goste daquela pessoa ou você tenha afeição, mas um não é sim para ti. Porque se você não aplicar esse não, voltar ao caminho do passado, você, eu, todos nós, ou alguém, pode-se receber não o sim, mas um não, de forma negativa para a sua construção. Então, essa noite, esse momento, essa manhã, essa madrugada, esse ao cair da tarde, esse início da tarde, nós temos que ter essa compreensão do Pérec 17 de Deuteronômio, né, do capítulo 17 de Deuteronômio, que o Todo-Poderoso ele causa, né, o maior cuidado com as nossas criações. É isso que o Eterno está tratando aqui, tá? Raiz do capítulo, versículo 17, que diz: tampouco para si multiplicará mulheres, para que o seu coração não se desvie, nem prata, nem ouro multiplicará muito para si. Então, aqui a gente tem, pelo lado norte desse versículo, a questão da bondade, né? Então, nem todo momento nós temos que ser bondoso. É isso que o Eterno está trazendo, porque o Eterno causa essa noite a questão da sabedoria, da bondade e da vitória. Então, essas três mulheres da árvore sefirótica do Altíssimo, muitas das vezes nós não podemos agir com sabedoria, agir com restos de bondade e agir com vitória, ou seja, cedendo sempre isso. É isso que o Eterno está trazendo. Nós não podemos fazer a multiplicação na árvore sefirótica, porque existe o lo, né? A gente aprendeu agora o lo, entende? Então, esse mecanismo, essa engrenagem energética e emocional, ela favorece a nossa subsistência, tá? No conceito de Torá, de avivamento, tá? No conceito de valorização humana, tá? Porque a justiça do Altíssimo, ela trabalha nesses feedbacks, nessas formalizações, tá? Nem muita prata, número 9, nem muito dag, nem muito ouro, ou seja, nem muito dado, nem muito honrado em todo momento. Nós não podemos agir com essa formalização. É isso que a presença divina nos causa aqui no 17, que é a raiz do Pérec, do capítulo, tendo um cuidado peculiar na multiplicação dessas portas da árvore sefirótica, que é a sabedoria, a bondade, a vitória, tá? Esse mecanismo tem que ser de forma meato e meato, pouco a pouco, de acordo com as resoluções da Torá, com o que a pessoa lhe apresentar. Passuque da vida, que é a raiz do lado absoluto da porção com relação ao capítulo 16, que iniciou no Rai. E aqui é a parte absoluta daquele comentário que diz: será também que, quando se assentar sobre o trono do seu reino,
Então escreverás para si num book, num sefer, num livro, uma cópia desta Torá, do original que está diante dos sacerdotes leviíns, dos sacerdotes levitas. Então o Eterno quer que nós copiamos na nossa alma espiritual e física esse treinamento do capítulo 16, 18, capítulo 17, sobre os shofetins, que a gente deve formalizar em todo o tempo de nossas vidas. É isso que ele causa aqui, tá? Trazendo uma cópia, uma xerox, um espelhamento, né? Ou seja, uma praticidade genuína do seu ser em relação aos shofetins, em relação à grandeza da árvore sefirótica no feedback, tá bom? 19. E o terá consigo, e nele lerá todos os dias da sua vida, para que aprenda a temer a Yahweh, seu Criador, para guardar todas as palavras desta Torá, estatutos para cumpri-los. Então, Baruch Hashem, Baruch Rabá, causas essa formalização em toda a nossa área, né, existente, no nosso peitoral sacerdotal, interno, externo. A gente vai ter a praticidade de fazer a tefilá da manhã, da tarde e da noite. Passuque 20, lavar das mãos, passuque de Cã, da abençoada memória, que diz: para que o seu coração não se levante sobre os seus irmãos e não se aparte do mandamento, nem para a direita, nem para a esquerda, para que prolongue os seus raiões, os dias do seu reino, ele e seus filhos no meio do povo eleito. Então, isso causará a estabilidade emocional, energética, física do nosso reinado, na qual nós tratamos agora há pouco. Então, essa praticidade de orar manhã, tarde e noite, leis adicionais, orar a oração espontânea, a oração de meia-noite, a oração de dormir, e praticar os mitvot de Yahweh, bendito sejas tu, Yahweh, nós vamos se estabelecer no nosso reinado. Não vai entrar uma outra pessoa para substituir nós, seja casamento, seja trabalho, seja sociedade, seja filiações. Não haverá uma outra pessoa, uma nova energia que habitará no seu reinado. Ou seja, nós vamos estar com raiões, com dias, com luz, sempre sobre a filiação do povo eleito. Baruch Hashem, Baruch Rabá. Esse é o Pérec 17, nós vamos para o Pérec 18, tá bom? Vamos para o Pérec 18, que diz: pela mão direita um Aleph, pela mão esquerda um Het. Os Correns, os sacerdotes, leviíns, toda a tribo de Leuíde, a nossa tribo aqui, não terão parte nem herança com o povo eleito, das ofertas queimadas de Yahweh, e da sua herança comerão. Então nós não temos herança patrimonial com as 11 tribos, tá bom? Nós não temos herança das 11 tribos na parte da alma animal e atributos físicos, bens permutáveis. Mas nós entendemos que logo aqui na frente a gente vai trazer esse tratado, vou ler para que a gente compreenda. Por isso, não terão herança no meio dos seus filhos, de seus irmãos. Yahweh é a sua herança, como ele tem dito. Então, a energia da presença do Altíssimo é a herança de nós leviíns, nós levitas, a tribo de Coate, Merari, né? Zadok. Então, a herança dos leviíns, ela é energética,
com o selo e a proposta do Altíssimo sobre nós. Baruch Hashem. Então, o que acontece sobre isso? É que a presença divina, ela é manifestante 25 horas no ar na nossa existência, tá? A gente tem essa formalização, esse dom que a força maior do universo nos concede, pelo fato de que a gente a gente recebe a expiação do pecado sobre nós, né? Então, a iniquidade das nações sobrecarrega os leviins, e por isso a força maior do universo é a nossa subsistência, o nosso tratado, é o nosso sinal analógico e digital, é o nosso sinal espiritual, é a nossa comunicação. Então, a presença do Altíssimo encontra-se dentro da nossa existência e fora também, tá bom? Fique claro sobre isso. Então, Levim tem essa peculiaridade de portar a presença divina em todo o tempo. Então, na casa de um Levim não pode ter idolatria, não pode ter desobediência, não pode xingar, não pode ter nudez, não pode ter haverás, pecados. Então, na casa de um levita não pode ocorrer nenhuma dessas tais abominações, tá bom? Senão esse levim ele será expurgado da consciência do Altíssimo, tá bom? Fique claro sobre isso. Muito bem, Passuque 3, que diz: este, pois, será o direito dos correntes, a receber do povo, dos que oferecerem sacrifício, seja boi, gado miúdo, que darão ao corrém espada, queixadas e bucho. Então, essa parte da alma animal, né, aqui, o bucho representa a alimentação, a queixada é o voto, e a espada é o amparo, é dado aos leviins. Essa parte da alma animal das pessoas é dado para nós. Isso aqui é Bíblia, é Torá, ok? Refutando e quebrando mais um paradigma de hereges que falam mal do macer, do dízimo e da formalização com o sacerdote Leviim receber ou não. Então aqui quebra-se, é um passuque 3, é um guime, é um camelo, né? 3 é ímpar, divide por si mesmo, mas não divide para 2, então é algo eternamente. Baruch Hashem, Baruch Rabá. Dalet, dar-lhe-ás as premissas do teu cereal, do teu mosto e do teu azeite, as premissas das tosquiadas tuas ovelhas. Então, todas as premissas é dado ao Levim. Passuque 5, representando o Ahavá do Altíssimo, as 248 instruções, porque Yahweh, teu Criador, o escolheu de todas as tuas tribos, para que assista e sirva no nome de Yahweh, ele, seus filhos, todos os raiões. Então, Yahweh escolheu de todas as tribos nós, né? Para que nós assistimos, para que sirva o nome do Altíssimo em todo momento. Não é só Shabat, não é a hora que eu quero. Todos os dias nós prestamos servidão ao Yahweh, bendito sejas, e nós assistimos a presença do Altíssimo. Isso é Leolão Vaed, isso é para sempre. Passuque Vav, que diz da criação, a terceira letra do nome do Altíssimo. E quando chegar um Levim de alguma das tuas portas, de todo o povo hebreu, onde habitar, e vier com todo o desejo da sua alma, ao lugar que Yahweh escolheu. Passuque 7, servir no nome de Yahweh, seu Criador, como também todos os seus irmãos, os leviins, que assistem ali perante Yahweh. 8, igual porção comerão,
além das vendas do seu patrimônio. Então haverá equidade em qualquer tipo de irmão da tribo de Levi, ele terá o mesmo direito na nossa consciência. Passuque 9: quando entrares na terra que Yahweh, teu Criador, te der, não aprenderás a fazer conforme as abominações daquelas nações. Passuque 10: Yude, entre ti não se achará quem faça passar pelo fogo a seu filho ou a sua filha, ou nem adivinhador, nem prognosticador, nem agoureiro, nem feiticeiro, nem encantador, nem quem consulte um espírito adivinhador, nem mágico, nem quem consulte os mortos. Pois todo aquele que faz tal coisa é abominação ao Yahweh. Por essas abominações, Yahweh, teu Criador, os lançará fora diante de ti. Então, aqui o Eterno, ele causa que seitas, adivinhações, feiticeiros, pessoas que querem elaborar luz fazendo feitiçaria, adivinho, como as seitas fazem, nós não podemos ter link com essas pessoas, tá? Devemos lançar fora da nossa existência essa interpretação equivocada, tá bom? Passuque 13, representando o 13º mês do Altíssimo, quando a cevada é atribuída lá no povo hebreu. Perfeito serás como o Eterno teu Yahweh. Então devemos em Malhut, no 13º mês, entender a perfeição da ordem do Eterno nas vestes aqui em Malhut, trazendo a cevada no tempo para a colheita, entendendo que nós somos prontas na parte física para ser representante do Altíssimo, entende-se? Então, quando a gente remove adivinhos, feiticeiros, prognosticadores, né, adivinhadores, mágicos, encantadores, que tem muito, a gente encontra-se a perfeição como Yahweh, teu Criador, Passuque 14: porque essas nações que hás de possuir ouvem os prognosticadores, adivinhadores, porém a ti, Yahweh, teu Criador, não permitiu tal coisa. Então Yahweh não permite essa formalização de a gente fazer que ela mistura com essas seitas. Muito bem, agora vamos para o Passuque 15, que diz: Yahweh, teu Criador, te levantará um profeta no meio de ti, de teus irmãos, como eu, a ele ouvireis, conforme a tudo que pediste, Yahweh, teu Criador, em Horeb, no dia da congregação Lemor. Não Shema, não ouvireis mais a voz, o shofar, né? Não ouvirei mais a voz de Yahweh, teu Criador, nem mais verei esse grande fogo, para que não morra. Então Yahweh me disse: falaram bem naquilo que disseram. Eis que lhe suscitarei um profeta do meio de seus irmãos, como tu, e porei as minhas palavras na sua boca, e ele lhe falará tudo que eu lhe ordenar. Até aqui, bom, sabemos que aqui, né, nessa configuração terrena, tivemos vários profetas e Mashiach, né? Essa congregação aqui, ela lê esse passuque como algo magnífico, porque teve Moshe, teve Noa, teve Abraham, teve Moshe e teve Yahoshua. Nós tivemos 4 profetas magníficos que veio do meio de nós, né? Ele veio no meio do povo eleito, tá? O último foi Yahoshua, que está aqui presente, ele
tem a descendência de Ruth, ele tem a descendência do povo daquela época ali, né, pessoal de Cam, e ele tem a descendência da tribo de Judá também, né, como a gente sabe, a genealogia de Yahoshua, não do impostor que tem aí, né? A gente está falando de Yahoshua, que é o profeta que o próprio Eterno levantou naquele período, tá? Então o Eterno diz aqui que no Passuque 18: eis que lhes suscitarei um profeta do meio de seus irmãos, como tu, e porei as minhas palavras na tua boca, e ele lhe falará tudo que eu lhe ordenar. Nós temos essa capacidade de ser um transmissor da Torá. Então nós temos que transmitir aquilo que sabe, aquilo que Yahweh traz a ordenança, e não gibis e interpretações de homens, isso não. Mas Yahweh, ele causa esse comprometimento a Yahoshua, como ele fez esse papel magnífico. Tudo que o Ave, o pai, falou, ele transmitiu para o povo, né? Ele foi eloquente com a palavra do Altíssimo, e essa noite não é diferente aqui. Nós devemos praticar a Sefer Torah, né? Daqui a pouco mais eu vou estar comentando sobre os sinais. Passuco 19: e será que qualquer que não ouvir as minhas palavras que ele falar em meu nome, eu o requererei dele. Então haverá um requerimento da pessoa que reter a palavra que Yahweh determinou. Todos nós temos essa capacidade, o pessoal que tem a Brit, né, a aliança aqui, de estar trazendo a palavra do Altíssimo, seja com um, com dois, com 1000 pessoas, com quem seja. Nós temos que transmitir a Davar, o ditado do Altíssimo, para que o povo volte a praticar a Torá, independente de quantitativos, se há uma pessoa, 2, 1000, 100 milhões, 1 trilhão, 1 bilhão de pessoas, mas temos que causar isso. Se a gente reter a sabedoria divina, o entendimento, o Eterno vai requerer de nós essa unção, porque foi dada dele para nós, e nós não podemos ser egoístas de reter o que ele mandou nós tratar. Muito bem. 20: porém o profeta que tiver a presunção de falar alguma palavra em meu nome, que eu não lhe tenho mandado falar, ou o que falar em nome de outros Elohims, o tal profeta morrerá. A gente tem visto isso, né? As seitas fazendo um dividendo de 3 deuses ou mais, e tem muitos mortos, né? Muitas separações de casais, muitos delitos, muitos acidentes, muitos caretes, muitas punições de morte a essas seitas que querem atribuir outros deuses junto com o Altíssimo e falando coisas que o Eterno não mandou falar. Muito bem. Passuque 21: e se disseres no teu coração, como conhecereis a palavra que Yahweh não falou? Passuque 22: quando tal profeta falar em nome de Yahweh, e tal palavra não se cumprir, nem suceder assim, esta é a palavra que o Eterno não falou, com soberba a falou o tal profeta, não tenhas temor dele. Claro que não, porque ele está agindo com o ego dele, né? Agora nós vamos para o capítulo 19, tá? Que a gente vai tratar agora das instruções de leis civis. Baruch Hashem, Baruch Rabá, bendito é o nome do Todo-Poderoso.
Pérec 19, pela mão direita um Aleph e pela mão esquerda um Tet. O determinismo é um Yud, tá? A primeira letra do nome do Altíssimo, que diz: quando Yahweh, o teu Criador, desraigar as nações, cuja terra te dará Yahweh, o teu Criador, e tu as possuíres e morareis nas suas cidades, nas suas casas, 3 cidades separarás no meio da terra, que dará Yahweh, o teu Criador, para a possuíres. Prepararás-te-ás o caminho e os termos da tua terra, que te fará possuir Yahweh, o teu Criador, dividirás em 3, e será para que todo homicida se acolha ali. Este é o caso tocante ao homicida, que se acolher ali para que viva, aquele que por engano ferir o seu próximo, a quem não aborrecia antes. Bom, essa cidade ela é energética, né? Ela tem 3 pavimentos, né? São 3 cidades separadas para essa alma que cometeu um delito de homicídio. Então, como ela vai se portar nessas 3 cidades? Manhã, tarde e noite. Ela vai fazer uma techuvá ao Altíssimo. Então, nessa condicional, ela tem capacidade de conseguir formalizar vida, né? Se manter vivo. Então, como o homicida se mantém vivo? Através do estudo e prática da Sefer Torah, tá bom? Então essas 3 cidades, elas são separadas, o caminho ele tem que estar sendo preparado, que é através da prática da Torá, e os termos da tua terra também, que te fará possuir. Então, através dessa preparação, através dos termos, essa pessoa manterá em vida. Ela vai ser dividida em 3 e será para todo homicida que se for acolher nessa configuração. Este é o caso do tocante ao homicida, que se acolher ali, para que viva, aquele que por engano feriu o seu próximo, a quem não aborrecia antes. Então é muito importante essa formalização para quem ofendeu alguém, quem o matou, quem está no estado de careta, né, após o divórcio, ou algo semelhante a isso. Então, existe essa condicional para essa alma. Tá? O Eterno, essa noite, causa esse conforto a essa alma que passou por a formalização de carete, de cortado. Tá bom? Então, existem punições na Torá que causa o carete, às vezes não de forma absoluta, mas de uma forma parcial. E isso tem essas 3 cidades, elas são energéticas, tá? Para que essa pessoa se mantenha viva. Passuque 5: como aquele que entrar com o seu próximo no bosque para cortar lenha e, pondo força na sua mão com o machado para cortar a árvore, o ferro saltar do cabo e ferir o seu próximo, e esse morrer, aquele que se acolherá a uma dessas cidades viverá. Então, às vezes acontece esse incidente, né? E causa-se o acidente. Então, essa linha tênue entre o incidente e o acidente é algo assim que muitas pessoas têm favorecido hoje, que é a não praticar, né? É a falta da prática da Torá. Então, quando você ou nós, qualquer pessoa, não pratica a Torá, você está suscetível a estar na linha do incidente e posterior ver ou estar inserido no acidente, tá? Isso é muito volútil, né? É muito volútil, né? Ocorrer isso nessa pessoa, né? E por isso deve-se acolher numa dessas cidades para que viva, né? Na consciência de vida.
Porque essa pessoa praticamente ela está traumatizada, ela está numa condicional, né, como pessoas que matam para se defender, ou teve um carete, né, uma forma de separação, ou algo semelhante, ou sem ele formalizar, ele feriu uma pessoa, né? Então, essa cidade de formalização energética, ela mantém-se essa pessoa em vida, tá bom? Portanto, deu ordem dizendo: 3 cidades separarás, né? E o Eterno teu Criador dilatar os teus termos, como jurou aos teus pais, e de ter toda a terra que disse daria a teus pais. 9. Quando guardares todos esses mandamentos que hoje te ordeno para cumpri-los, amando ao Yahweh teu Criador e andando nos seus caminhos todos os dias, então acrescentarás outras 3 cidades além dessas 3. Por que isso, Cláudio? Porque esse acrescentar mais 3 é uma formalização genuína para não ocorrer estar na linha do incidente e do acidente. Então a gente forma mais um desdobramento da Torá para a formalização dessa cidade energética, para a gente não estar precisando dela no futuro, tá? Então é importante a gente ler a manifestação das nossas criações, né? Do nosso juiz que existe na nossa existência. Muito bem. 10. Para que o sangue inocente não se derrame no meio da tua terra, e que Yahweh, o teu Criador, te dá por herança, e haja sangue sobre ti. Então é uma precaução que o Eterno traz, a gente fazer um desdobramento, uma responsabilidade dobrada sobre a cidade de refúgio. Mas havendo alguém que aborrece ao seu próximo e lhe arma ciladas e se levanta contra ele e o fere mortalmente e se acolhe a alguma dessas cidades, então os anciões da sua cidade mandarão buscá-lo, dali o tirarão e o entregarão na mão do vingador do sangue para que morra. Então o vingador de sangue é uma energia que ela capta através do cheiro, né? Então, como que o ser humano prospera? Ele prospera através do cheiro, né? O Eterno sente um bom odor, um bom agrado, e os malais protegem aquela pessoa, e aquela pessoa tem portais abertos e há sucesso e riqueza. E a pessoa que transgride a Torá já é o oposto. Ela vai exalar um mau odor, anjos caídos vão assegurar aquela pessoa, e portais de outras dimensões vão abrir para que essa pessoa seja cobrada, né, com assaltos, com uma série de coisas que vocês já veem na televisão, né, e na sociedade atual, para que então morra. Esse caráter é trazido quando a pessoa aborrece o seu próximo. Então, toda pessoa que aborrece alguém, ela já fomenta, ela já incita portais energéticos de cobrança, tá bom? Fique claro sobre isso. Então, por isso, a gente bate aqui na tecla para que nós pratiquemos os mandamentos do Altíssimo, para não vir problemas, para não vir açoites, para não vir o urua da morte, espírito da morte, né? Então isso existe em todo o tempo. Então precisamos entrar em santificação, em Kadoshim, para nós galgarmos o melhor da vida, tá bom? Deixa-me ver. 13. O teu olho não o perdoará, antes tirarás o sangue inocente do povo hebreu, para que bem te suceda. A gente tem o nosso ai, né? A gente tem o valor numérico 70. Então, tudo aqui na Terra tem um limite específico, né? Não tem como você contribuir com o haverá, com o pecado.
Então a gente tem que remover, né, essa formalização. Não tem um olho caridoso, mas não há como perdoar, né, essa injúria, e remover do ciclo da desobediência, tá? Não mudes o limite do teu próximo. Passuque 14, capítulo 19 de Deuteronômio, versículo 14. Que estabeleceram os antigos na tua herança, que receberás na terra que te dá Iahvê, o teu Criador, para possuires. O limite nada mais é que uma linha tênue, e somente o despertar dessa pessoa é que vai acender o limite dela. Então, se ela acha que o limite dela é daquela formalização, Baruch Rabá, assim seja, né? A gente avisa, uma pessoa não quer, então não mude o limite do teu próximo. Nós não vamos mudar. Se ele continuar a pecar, haverás, né, ele vai receber a sua sentença. Uma só testemunha contra alguém não se levantará por qualquer iniquidade ou por qualquer pecado, seja qual for o pecado que cometeu, pela boca de 2 testemunhas ou pela boca de 3 testemunhas se estabelecerá o fato. Então, se tiver um boato com uma cidade inteira comentando, vai se estabelecer aquele fato. Se for uma pessoa, não, pelo fato de que não há como se levantar essa iniquidade porque alguém falou, mas sim pela boca de 2 testemunhos ou pela boca de 3, vai sim estabelecer o fato, talvez de forma consumável, tá? Então tudo tem a ver também a questão de testemunha, né? Quando ocorre, gente, iniquidades e acusações, é porque essa alma ela não lê o curso da Torá e o curso também do pecado. Essa alma ela está fora da projeção humana, né? Apesar dessa pessoa ser humana, ter alma animal, ter alma espiritual, apesar dela ter um malar que está configurado nela, né? Apesar dela portar algumas sabedorias dos pais, ou que ela comprou ou estudou, mas essa pessoa ela está no arquétipo, ela está fora da realidade do Altíssimo, está fora da realidade humana também. Então, por isso ela peca a todo instante, porque ela não tem mérito para entender o que ela está fazendo, né? Então, são pessoas que não valorizam a vida, o Vav, a terceira letra do nome do Altíssimo. Acha que alguém vai fazer por si, né? Como muitos estão dizendo que vai vir alguém salvar, né? Outros acham que Baruch Hashem, Baruch Rabá, o ego dela vai mudar alguma coisa. Ninguém muda nada. O que nós tratamos aqui na Terra é uma consciência de letramento espiritual e animal, trabalhando em conjunto e respeitando as regras. Porque se eu não respeitar as regras do sacerdócio, a regra do meu corpo, a regra da sociedade espiritual e física, porque existe uma sociedade paralela a esse mundo aqui. Existe uma sociedade espiritual que está aqui me ouvindo, assistindo, acompanhando. O poder maior do universo, que é o Todo-Poderoso, está me assistindo. Os Malais e Yeshua está me assistindo. Bilhões de seres me assistem. Então eu tenho que ter cautela, precaução no que eu determino do que eu faço com a minha alma espiritual, com a minha alma animal, com a minha forma de reagir às químicas das desobedientes, das obediências. Então o Eterno traz essa noite um tikkun haklara,
né, que vai entrar agora aqui no 16, que diz: quando se levantar testemunha falsa contra alguém, para testificar contra ele acerca de transgressão. 17. Então aqueles 2 homens que tiverem a demanda se apresentarão perante Yahweh, diante dos sacerdotes, dos juízes que houver naqueles raiões. Então essas 2 pessoas vão estar diante do Todo-Poderoso, ou seja, a grandeza, as falácias, tudo que ocorreu, e diante dos correntes da parte Kadosh, que é uma parte neutra da sociedade, e juízes também que houver nos raiões, no lado de luz dessas pessoas, né? Um momento de bondade dessas pessoas. A gente vai fazer uma cariação do lado de luz de cada um desses homens e fazer o confronto do lado escuro, de trevas, para então formalizar o Tikkun HaKlal, a correção da alma animal e da alma espiritual dessa pessoa. Passuco 18, que diz: os juízes inquirirão bem, e eis que, sendo a testemunha falsa, que testificou falsamente contra seu irmão, far-lhe-eis como cuidou fazer o seu irmão, e assim tirarás o mal do meio de ti, para que os que ficarem ou se temam e nunca mais tornem a fazer mal no meio de ti. O teu olho não perdoará, vida por vida, olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé. Então a gente vai trabalhar sempre nessa condicional, né? Eu particularmente já passei por muitas frequências de injustiça com as pessoas. Então eu tinha pouca sabedoria da Torá, e eu nunca botei ninguém na justiça, né? Também nunca julguei de forma, vamos dizer, da justiça dos homens, mas eu apliquei a justiça ao Altíssimo, porque ele tem uma grandeza infinita, e ele vai ler e vai trazer um inquirimento a essa pessoa que me causou mal, né? Então eu sempre entrego, quando há, né, injustiça, eu entrego ao Criador, né? É uma formalização pessoal minha, porque a justiça dos homens são como trapo de imundícia, quase não tem valor algum. A minha vai ser pela emoção, então eu acho que não seria causável como a do Altíssimo, e a do Altíssimo é eficaz, certamente ele vai retribuir aquilo que a pessoa fez. Agora nós vamos para o capítulo 20, que vai falar da guerra. Agora está achando uma mão pegando algumas coisas. Que tem que ser: quando saíres a peleja contra os teus inimigos e vires cavalos, carros e povo maior em número do que tu, deles não terás temor, pois Yahweh, teu Criador, que te tirou da terra do Egito, está contigo. E será que quando vos achegardes à peleja, o sacerdote se adiantará e falará ao povo, e dir-lhe-ás: chamá, ó Yahweh, ó hebreu, hoje vos achegais à peleja contra os vossos inimigos. Não se amoleça o vosso coração, não temais nem tremais, nem vos aterrorizeis diante deles, pois o Yahweh, vosso Criador, é o que vai convosco a pelejar contra os vossos inimigos para salvar-vos. Bem, então foi o que eu falei, nós devemos aplicar a justiça ao Altíssimo, e a gente deve trazer a equidade, o confronto diante de qualquer um, seja menor ou maior, né? Aquele com grandes riquezas ou pouco, é Yahweh que vai diante de nós. Se a gente estiver em obediência ao Altíssimo, Ele considerará a nossa petição. Então esse é o diferencial do lavar das mãos. Quando nós lavamos as mãos espiritualmente, né, e fisicamente,
a gente vai receber o melhor de defesa e vamos ganhar essa batalha, essa guerra. Então, guerras sempre existirão sobre todos os povos, porque ninguém está na mesma frequência energética. Então, quando não se tem equidade na sociedade ou num todo, é tratado como uma certa guerra, gente. Essa que é a grande realidade. Então, colocar o Altíssimo em primícias é fundamental, porque as mãos estão lavadas, eu estou pronto para a guerra. E por isso há como Yahweh Todo-Poderoso nos salvarmos. Passuque 5. Então os oficiais falarão ao povo: Lemor, qual é o homem que edificou casa nova e ainda não a consagrou? Bo, vai, torna-se a sua beit, para que, se porventura não morra na peleja e algum outro a consagre. Então devemos consagrar a nossa pré-existência na nossa beit. Entende? Ou seja, na maior das hipóteses, na maior das consagrações. E essa noite que é que nós fazemos o nosso tikkun haklari, a nossa própria correção dentro de nós mesmos, dentro do nosso próprio ego. Porque se eu entrar na peleja sem a correção do que realmente eu quero e desejo e preciso, eu posso perder meu mérito na própria peleja e não considerar a veracidade de vida do Vav que há na minha alma animal, gente, por causa do meu ego. É isso que o Eterno está tratando. Passuque Vav que diz: e qual é o homem que plantou uma vinha e ainda não a desfrutou? Vai e torne-se a sua casa, para que porventura não morra na peleja e algum outro a desfrute. Então, tudo que a gente cria, a gente tem que desfrutar. Não podemos colocar na balança enganosa, né? Conforme está em Mishlei 11. Não devemos aplicar a nossa vinha, aquilo que a gente vai sentir o prazer para depois. Tem que ser feito no agora, no Rayon. Zaim. E qual é o homem, qual é o Ish que está noivo com alguma mulher e ainda não a recebeu? Vai, né? Torne-se a sua beit, para que a sua casa, né? Para que porventura não morra na peleja e algum outro homem a receba. Então, Yahweh dos Exércitos, essa noite, traz que a consciência do Rayon nosso, do nosso estado presente, da nossa onipresença, né? É feito no momento. Tá? Não devemos deixar para amanhã, fazer adiantamento, espelhamento, adiar. Isso não é eficaz para o povo hebreu. Então o Eterno não quer que a gente tenha esse tipo de comprometimento inoperante à realidade. A realidade, o nosso Rayon, a nossa onipresença, tem que ser feito agora, tá bom? Como a nossa querida Débora fez ali junto aos carros de Cícera, e caiu 900 carros de cavalo e seus cavaleiros num penhasco, e Israel venceu a batalha. Passuque número 8 que diz: e continuarão os oficiais a falar ao povo: Lemor, qual é o homem medroso e de coração tímido? Vai, torne-se a sua casa, para que o coração de seus irmãos não se derreta como o seu coração. Então o Eterno pede que nós não podemos ter timidez em exercer a nossa própria função. Nós temos que aceitar a nossa peculiaridade como um homem, como Ish Kadosh, como Inchá, mulher Kadosh, né, santa, como ser, como realmente eu sou, né? A minha propriedade, o dom que Yahweh bendito seja me concedeu, eu devo fazer no presente momento. 9. E será que quando os oficiais acabarem de falar ao povo, então designarão os maiorais dos exércitos para a dianteira do povo? Quando te achegares a alguma cidade para combatê-la, apregoar-lhe-ás a Shalom. Então, qualquer tipo de combate que houver, que sempre há, né? A gente falou que as energias não estão no mesmo nível de consciência.
a gente começa-se com a Shalom, com plenitude, né? A plenitude da Torá é o que traz a veracidade na forma do combate à irresiliência, à ignorância, à falta de sabedoria e entendimento, tá bom? Número 10. Quando já chegares a alguma cidade para combatê-la, apregonar-se a paz, e será que te responder em Shalom e te abrir as portas, todo o povo se achar nela te será tributário e te servirá, porque você aplicou a veracidade da Shalom. Então houve equidade, o pessoal passou a ler você como o portador da resolução dos problemas, tá bom? 12. Porém, se ela não fizer Shalom contigo, mas antes te fizer guerra, então a sitiarás. Então a gente vai aplicar em estádio de sítio, e haverá um certo regras nos portais da alma dessa pessoa. A gente vai aplicar um estado de sítio nos portais da alma dessa pessoa que ela não tem juiz, 13. E Yahweh teu Criador a dará na tua mão, e todo homem que houver nela passarás ao fim da espada. Porém as mulheres, as crianças, os animais e tudo que houver na cidade, todo o seu despojo tomarás para ti, comerás o despojo dos teus inimigos, que teu Criador, teu Elohim. Então as criações dessa pessoa ficará sobre a nossa justiça, tá bom? É uma tsav do próprio Criador. Assim farás a todas as cidades que estiverem muito longe de ti, que não forem das cidades dessas nações. Porém, das cidades dessas nações que Yahweh teu Criador te dá em herança, nenhuma coisa tem fôlego deixarás com vida. Antes, destruí-las totalmente aos povos daquelas nações, como te ordenou Yahweh teu Criador, para que não vos ensine a fazer conforme a todas as suas abominações, que fizeram os seus deuses e pequeis contra Yahweh vosso Criador. Quando sitiares uma cidade por muitos raiões, pelejando contra ela para tomar, não destruirás o seu arvoredo, colocando nele o machado, porque dele comerás, pois que não o cortarás, pois o arvoredo do campo é mantimento para o homem, para que sirva de tranqueira diante de ti. Mas as árvores que souberem que não são árvores do alimento, de alimento, aliás, destruí-las e cortá-las, e contra a cidade que guerrear contra ti edificarás baluartes, até que esta seja vencida. Então a gente vai aplicar a sabedoria e entendimento da Torá sobre a ignorância, tá bom? Pérec 21, pela mão direita um Bereshit, pela mão esquerda um Aleph. O determinismo desse tema é um camelo, um guimel, que diz: quando na terra que te der Yahweh teu Criador para possuí-la, se achar um morto caído no campo, sem que se saiba quem o matou, então sairão os teus anciãos, os teus juízes, medirão a distância das cidades que estiverem em redor do morto. E na cidade mais próxima ao morto, os anciões da mesma cidade tomarão uma bezerra da manada que não tenha trabalhado nem tenha puxado com o jugo. Os anciões daquela cidade trarão a bezerra um vale áspero, que nunca foi lavrado nem semeado, e ali naquele vale degolarão a bezerra. Então se chegarão os sacerdotes, os filhos de Lewi, pois Yahweh teu Criador escolheu para os servirem, para abençoarem em nome de Yahweh, pelo seu dito se determinará toda demanda e toda ferida. E todos os anciões da mesma cidade, mas chegados ao morto, lavarão as suas mãos sobre a bezerra degolada no vale, e protestarão e dirão: as nossas mãos não derramaram esse sangue, os nossos olhos o não viram.
se propício ao teu povo hebreu, que tu, ó Yahweh, resgataste, não pões o sangue inocente no meio do teu povo hebreu, e aquele sangue lhe será expiado. Assim, tirarás o sangue inocente do meio de ti, pois farás o que é reto aos olhos do Criador. Então, temos que ter essa formalização da alma animal pelo pátio externo, né? Uma bezerra sem mancha, uma bezerra que não teve um puxamento de jugo, ou seja, que ainda era nova. A gente vai fazer essa sonda dessa pessoa numa medição entre a cidade e o fato, e através dessa medição do que aconteceu da alma animal, né, a gente vai aferir a verdade, tá? Através da medição entre a pessoa que está morta ali e a circunferência até ao ponto, o pátio da cidade, tá bom? Ali a gente vai entender a filosofia da morte daquela pessoa e expiar o pecado, o sangue daquela pessoa, sem que alguém seja punido. Muito bem, a gente vai tratar aqui agora dos julgamentos, tá? A lei número 224, que diz: punição para os transgressores de diversos preceitos. Deuteronômio 25, 2 e 3. Então, há punições sobre a questão de julgamentos de pessoas que quebram muitos mandamentos do Altíssimo, tá? Deuteronômio 25, vamos ler aqui. 25, 2 e 3, que diz: e será que, se o injusto merecer açoites, o juiz o fará deitar-se, para que seja açoitado diante de si? Segundo a sua culpa, será o número de açoites. 40 açoites lhe fará dar, não mais, para que, porventura, se lhe fizer dar mais açoites do que esses, teu irmão não fique envelhecido aos teus olhos. Então, o açoite é para as costas dos insensatos, e é pelo fato de quebra dos mandamentos do Altíssimo, tá bom? Lei número 225, que diz: a lei do homicídio involuntário, números 35, 22 a 29, né? A gente vai a número 35, 22, que diz: porém, se o empurrar subitamente, sem inimizade, ou contra eles lançar algum instrumento sem intenção, ou sobre ele deixar cair alguma pedra sem o ver, de que possa morrer e ele morrer, sem que fosse seu inimigo, nem procurasse o seu mal, então a congregação julgará entre aquele que feriu e o vingador do sangue, segundo essas leis. A congregação livrará o homicida da mão do vingador do sangue, e a congregação o fará voltar à cidade do seu refúgio, onde se tinha acolhido, e ali ficará até a morte do sumo sacerdote, a quem ungiram com o kadosh óleo. Porém, se de alguma maneira o homicida sair dos limites da cidade de refúgio, onde se tinha acolhido, e o vingador do sangue o achar fora dos limites da cidade de seu refúgio e o matar, não será culpado do sangue, pois o homicida deverá ficar na cidade de seu refúgio até a morte do sumo sacerdote. Mas depois da morte do sumo sacerdote, o homicida voltará à terra da sua possessão. E essas coisas vos serão por estatuto de direito às vossas gerações, em todas as vossas habitações. Todo aquele que matar alguma pessoa conforme o depoimento de testemunhas será morto. Mas uma só testemunha não testemunhará contra ninguém para que morra. E não recebereis resgate pela vida do homicida, que é culpado de morte, pois certamente morrerá. Também não tomareis resgate por aquele que se acolher à sua cidade de refúgio,
para tornar a habitar na terra até a morte do sumo sacerdote. Então está aqui mais uma Torá. Agora vamos para a Torá de número 226. Executar com a espada os que mataram com a espada. É pena de morte. Shemot 21:20, mas Números 35, do 30 ao 33, que diz: todo aquele que matar alguma pessoa, conforme depoimento de testemunha, será morto, mas uma só testemunha não testemunhará contra alguém para que morra. E não receberei resgate pela vida do homicida, que é culpado de morte, pois certamente morrerá. Também não tomareis resgate por aquele que se acolher à sua cidade de refúgio, para tornar a habitar na terra até a morte do sumo sacerdote. Assim, não profanareis a terra em que estáis, porque o sangue faz profanar a terra, e nenhuma expiação se fará pela terra por causa do sangue que nela se derramar, senão com o sangue daquele que o derramou. Então, haverá pena de morte para a pessoa que matar alguém que não seja por legítima defesa. Lei de número 227, a mesma lei para o israelita e para o Ger, Bamidbar, 15:15 a 16. Vamos lá? 15 a 16, que diz: o mesmo estatuto haja para vós, ó congregação, e para o Ger, que entre vós peregrina, por estatuto perpétuo nas vossas gerações, como vós, assim será o peregrino perante Yahweh. Uma mesma Torá e o mesmo direito haverá para vós, e para o Ger, que peregrina convosco. Instrução positiva de número 228. Se alguma pessoa transgredir algum preceito da Torá de Yahweh, intencionalmente ou não, ele é culpado. Vaikra 5:17. Então vamos lá. Vaikra 5:17. Vaikra 5:17 diz: e se alguma pessoa pecar e fizer contra algum dos mandamentos de Yahweh, aquilo que não se deve fazer, ou ainda que eu não soubesse, contudo será ela culpada e levará a sua iniquidade. Então nós não podemos quebrar o mandamento, porque vai levar a iniquidade da quebra do preceito. Passou para o número 229, que é a lei positiva. A penalidade para o pecado, que é a transgressão da Torá, é a morte eterna. 15:30, Bamidbar a 31. (15, 30 e 31). Mas a alma que fizer alguma coisa à mão levantada, quer seja dos naturais, quer dos Ger, injúria ao Yahweh, tal alma será extirpada do meio de seu povo, pois desprezou a palavra de Yahweh e anunciou o seu mandamento. Totalmente será extirpada aquela alma e a sua iniquidade será sobre ela. Então é muito perigoso a quebra da Torá. Tá bom, gente? Quero desde já agradecer ao Todo-Poderoso por essa oportunidade que Yahweh nos concede. Obrigado, Yahweh dos Exércitos, Yahweh Shua, por essa sessão solene de número 445. Yahweh dos Exércitos nos guarde e que tenha uma excelente Rayon, excelente dia para todos nós. Yevrei Adonai Esmerecha, Yair Adonai Panavelicha, Vikulika Es Adonai Panavelicha, Veasenecha Shalom. Elohai é rei fiel. Yahweh abençoe e guarde, faça resplandecer Yahweh o seu rosto sobre ti e te agracie. Yahweh tem a bondade de ti, põe em ti a Shalom. Certamente Yahweh está abençoando a cada um de nós. Obrigado, Yahweh dos Exércitos, por mais essa techuvá. Shalom, shalom, forte abraço.